Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e mais uma vez conferir que está gravando e está também avisando. Eu sempre faço alguns testes antes da aula para ver se o som está ok, mas também sempre tenho medo de, apesar de testar durante a aula, dar algum problema, então peço desculpas se ocorrer algum problema em relação ao som durante a aula. Peço desculpas também se vocês estiverem ouvindo barulho externo. É incrível como chegando a quase o 80º dia de quarentena, ou seja, aos 80 dias de quarentena, ainda existem tantas pessoas saindo às ruas sem finalidade nenhuma, só para transitar, andar e bater perna. E aí a pergunta fica, né? Com esse comportamento dessas pessoas, quanto tempo mais nós não teremos que ficar em casa por conta disso? Porque imagina se todo mundo que pudesse tivesse ficado em casa no período correto e não tivesse saído. Será que a gente já não teria saído dessa crise, saído dessa quarentena? Então, às vezes, nós pagamos pelo mau comportamento, pela postura errada de algumas pessoas que desobedecem, né, às autoridades legais que pediram para que a gente ficasse em casa durante esse período, tá bom? Mas vamos lá, gente. Algumas desculpas para iniciar a aula, mas vamos iniciar aqui dia 4, quinta-feira, já pertinho de acabar a semana, né? O famoso tá mais perto que longe de acabar. Então eu espero que com calma vocês assistam a minha aula, compreendam o conteúdo. Havendo alguma dúvida, me procure no privado, no WhatsApp, porque o que eu mais quero é que vocês aprendam, tá? E aí, como já é de costume, vamos começar a nossa aula com um momento que hoje é um momento socioemocional, não é de bem-estar, como tem sido a maioria dos momentos, né? Socioemocional, que olha que simples e que fofinho e bonitinho ele é. A pergunta é, já cochilou hoje? Vocês já dormiram hoje? Claro, depois do momento que acordaram, né? Não sei se você está vendo isso pela manhã ou pela tarde, mas assim, depois de acordar mesmo, ao longo do teu dia, você já tirou aquele cochilo? Você tem o costume de, ao longo do teu dia, você cochilar um pouco, dormir ali meia horinha, uma horinha durante o teu dia? Você tem o costume de tirar aquele soninho da tarde? A questão é, se você não tem, era importante que você começasse a ter. Porque como fala bem aqui do lado, o sono ele ajuda a fazer com que você seja uma pessoa mais atenciosa, né? Tenha mais concentração nas coisas que você ouve durante o seu dia a dia, faz com que você retenha melhor os conhecimentos. Então é até uma dica ligada à psicologia, tá? Quando você está estudando, né, às vezes é muito importante que você estude, como por exemplo agora. Você está tendo acesso a um conhecimento, aprendendo algo novo com o seu professor, você vai fazer uma atividade e seria legal que depois você tirasse um cochilo, porque aquele tempo em que tua mente, né, hiberna, em que você descansa, o teu cérebro ele consegue fixar e guardar melhor o conhecimento anterior que tu acabou de conhecer, tá? O conhecimento que você acabou de ter contato anteriormente. Então, o sono ele é muito importante e olha que desafio bom, né? A sua missão de hoje tá aqui, ó, é tirar uma soneca de até 30 minutos. É sério, é só isso mesmo e esse é o momento de vocês hoje, esse é o momento socioemocional de hoje. É procurar tirar uma sonequinha para testar se realmente isso pode lhe acalmar, fazer o seu dia seguir de maneira mais leve, se isso vai te dar até um melhor humor, porque o sono ele também causa um melhor humor na pessoa. Então tira essa soneca, né, ó, em um local calmo, sem muita luz, para que você possa realmente descansar, um local em que não faça muito calor, para que você realmente durma tranquilamente, tá bom? Então fica aqui a dica para vocês. E aí vamos para a nossa aula mesmo, que está bem aqui do lado, bem aqui, Cordel do Paraíso. Temos essa aula de hoje, então claramente vocês já devem ter ouvido falar em cordel, se não na escola, no dia a dia de vocês, já que o cordel é um gênero tão comum e tão importante para a cultura nordestina, ok? Vocês devem já lembrar que cordel tem a ver com poesia, então são poemas, mas por que é muito ligado à cultura nordestina? Porque são aqueles poemas que são escritos numa linguagem mais coloquial, mais nordestina mesmo, e que falam, inclusive, sobre temas nordestinos. Então é um tipo de poesia bem característica nossa, que vai utilizar uma linguagem nossa, principalmente mais do interior do Nordeste, e vai falar sobre temas realmente do Nordeste, ok? Mas isso foi uma rápida revisão, a gente vai ver melhor durante a aula, mas o tema fala, né, Cordel do Paraíso, ou seja, a gente vai falar sobre cordéis, sobre esses poemas, sobre esse tipo de poesia que fala sobre o paraíso. Nós vamos entender melhor de que paraíso esse tema está falando, mas antes, já que a gente vai falar sobre um local, né, sobre um ambiente, no caso aqui paraíso,
é importante salientar um pequeno detalhe que vai ter muito a ver com a nossa aula. Existe o filósofo Rousseau, vocês talvez no futuro escutem melhor sobre ele, principalmente no ensino médio, quando cursarem filosofia, quando tiverem a disciplina de filosofia, que eu acredito que ainda vai ser obrigatória, tomara. Ele fala que o meio, ou seja, o ambiente que o homem vive, o homem, o ser humano vive, pode corrompê-lo. Ou seja, segundo ele, é o que ele acredita, é a filosofia que ele defende, as pessoas podem ser corrompidas dependendo do ambiente em que ela crescer e ela viver. E aqui nessa aula a gente vai trabalhar, não com base no que Rousseau fala, mas também falando um pouco sobre nessa questão entre influência, entre o ambiente influenciar o ser humano e o ser humano influenciar o ambiente. E o que a gente vai perceber nessa aula é a capacidade que o ambiente onde a pessoa vive transformar a sua maneira de enxergar o mundo e a sua maneira até de falar e se comunicar, ok? E que o ambiente que você vive pode te inspirar a criar novos tipos de linguagem, a criar novos tipos de arte, tá bom? Então vamos entender isso melhor no decorrer da aula. Primeiro, eu queria que vocês pudessem observar o seguinte. Vocês já ouviram falar nesse bioma chamado Cerrado Brasileiro? Com certeza já estudaram em geografia a questão da caatinga, né? Que é o bioma predominante na região nordeste, que trata, né, daquelas plantas mais secas, de cores mais branquiçadas, que conseguem sobreviver mesmo na maior parte do ano não tendo água, né? Tanto que quando a gente pensa em caatinga, a gente pensa, né, em uma vegetação dura, espinhosa, e realmente a caatinga ela é muito marcada por isso. Você saindo aqui da Jijoca, ou até mesmo caminhando aqui pelos córregos da Jijoca, você com certeza vai lidar com, vai observar em alguns lugares uma vegetação da caatinga, tá? A vegetação da caatinga. Mas aí temos o Cerrado Brasileiro, que fica mais lá pro sul, na verdade nem tanto pro sul, né? Mas pro norte e sudeste do país. Então diz bem aqui, ó, situado no coração do Brasil, o Cerrado está presente em 11 estados brasileiros. Minas Gerais, Goiás, Tocantins, e aqui tem todos os estados, inclusive no Distrito Federal, ocupando assim 1/4 do território brasileiro. Então 1/4 do território brasileiro é marcado pelo cerrado, que é um tipo de vegetação bem diferente da caatinga, tá? Esse bioma único no mundo, ou seja, só existe nessa parte do Brasil e em outra parte da América do Sul, também se expande, como fala aqui, eu acabei de dizer, para partes da Bolívia e do Paraguai, o que faz com que ele seja considerado um dos maiores em formação vegetal da América do Sul. Então, nós temos um bioma que pertence só a essa parte do mundo, no caso Brasil e outros 2 países da América do Sul, e por isso, óbvio, faz com que o nosso país seja ainda mais especial, né? Por possuir uma vegetação própria, única. O Cerrado é conhecido como o berço das águas ou a caixa d'água do continente. Olha que interessante esse nome. As águas, ó, tá bem aqui, que alimentam as grandes bacias hidrográficas da América do Sul. Ou seja, nós temos que valorizar muito o Cerrado Brasileiro, que tem bem aqui do lado uma ilustração sobre ele, ó, que trata dessa vegetação realmente até mais verdinha, que mesmo nas épocas do ano mais secas, elas não perdem totalmente a coloração verde, né? Elas continuam ali num certo tom de verde, marcado por esses animais mais silvestres, inclusive como a onça, dentre outros, ok? E o Cerrado é muito marcado pelas imensas regiões cheias de água. Então é do Cerrado que nascem boa parte das fontes que abastecem o Brasil inteiro, tá? Então assim, olha como é importante a gente valorizar os nossos ecossistemas, os nossos biomas e as nossas vegetações. Porque imagina se a gente polui o Cerrado, se a gente desmata o Cerrado, como a gente já vai ver que já foi muito desmatado, e daqui a um tempo a gente perde essa vegetação e consequentemente perde a água que sai de lá. O quanto seria horrível. Para começar, a vida humana na Terra não sobreviveria sem água, né? Então eu quero que vocês observem o quanto nós temos enquanto sociedade, enquanto humanidade, enquanto povo brasileiro, cuidado mal dessa vegetação, né? Porque observem só, isso mais ou menos assim há 500 anos, quando o Brasil foi descoberto, como é que era a área de distribuição original do Cerrado, ó. Olha aqui, ó, bem aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, ó. Olha, observem, eu vou até me aproximar mais um pouquinho, mas olha que interessante, ó. Aqui, pessoal, Tocantins, o estado inteiro,
era formado por essa vegetação. E depois de tanto desmatamento, olha como está agora, ó. Só umas partezinhas aqui, outra acolá, ou seja, embora 52% menor, mais da metade do cerrado já foi desmatado, já foi poluído, já se acabou, o cerrado continua inspirando. Então, por mais que a gente não viva nessa área do cerrado, a gente tem que entender que a beleza dele, a gente mora aqui mais ao nordeste, claro, mas a gente tem que compreender que a beleza dele é tão grande, a beleza da natureza dessa parte do Brasil, ela é tão imensa e tão bonita que ela inspira que pessoas, ao conviver dentro desses ambientes, ao conviver dentro do cerrado, se inspirem para produzir linguagem e para produzir arte. Ou seja, ela é tão inspiradora que as pessoas não ficam só contemplando, elas falam sobre isso e elas transformam o que elas veem, né, o que elas admiram no cerrado, em arte. Então observe como a natureza ela é capaz de produzir arte a partir da nossa vivência e da experiência que temos com ela, ok? Então eu quero mostrar agora para vocês um pequeno cordel, né? Só um trecho de um cordel, na verdade. Vocês sabem que cordéis são livretos, tá bom? Posso mostrar até melhor daqui a pouco, mas são ali livretos, né? Que tem várias páginas e do início ao fim nós temos uma história só contada em forma de poesia, tá? Então aqui, ó, só um pequeno cordel sobre a Chapada dos Veadeiros, que é uma série de montanhas que existe no Cerrado brasileiro. Chapada dos Veadeiros, a história e a vivência. No estado de Goiás, a arte da convivência. A sabença de um povo com amor e paciência. Alto Paraíso, São Jorge, mística do Planalto Central. O sonho da nova era, a energia do cristal. Cenários e personagens da natureza tropical. Ou seja, olha que bonito que ao conviver com a natureza, ao admirá-la, a gente não fique apenas na expectativa e sim também produza conhecimento e produza literatura, no caso do cordel, que é a literatura, produza linguagem a partir daquilo que a gente vê. E digo mais, pessoal, o que eu vou falar agora pode soar até um pouco triste, mas é uma verdade. A capacidade que nós, seres humanos, temos de registrar as coisas é tão importante porque se um dia, não quero que isso aconteça, mas se um dia todo o cerrado for desmatado e o cerrado simplesmente sumir da natureza, né? É graças aos cordéis, aos registros científicos que pessoas, crianças no futuro, conseguirão imaginar como que era a natureza hoje graças a esse tipo de arte. Então olha como é importante a gente registrar e falar e escrever sobre a natureza ao nosso redor, tá bom? Então temos aqui como eu falei, um trecho apenas do cordel. E aí, mais uma vez, né, aqui serve até como apenas uma revisão do que eu acabei de falar, mas é importante frisar melhor isso. Podem observar aqui do lado exemplos de cordéis. Os cordéis também, quando eles são vendidos em feiras, eles são geralmente colocados em varais como roupas, até porque essa representação, né, de colocar roupas em cordas, com pregadores, é algo também muito próprio do Nordeste, né? Muitas casas, principalmente em outros interiores, às vezes você chega e a primeira coisa que você vê é uma roupa, uma tira de roupa estendida lá. Então colocar os cordéis também para que as pessoas visualizem dentro, pregados em um varal, é também para simbolizar parte da cultura nordestina, tá? Então, só para recapitular, vocês leram, a gente leu no slide anterior, um cordel produzido e inspirado no centro do país, em uma área de cerrado famosa por abrigar a Chapada dos Veadeiros. E aí, só mais uma vez para quem ainda não entendeu, vou ler aqui, né? Os cordéis são como os poemas populares que contam lendas e costumes. Uma marca muito importante é a rima. Como eu já falei, como se trata de poesia e a maioria dos poemas tem rima, nos cordéis também algo que marca muito, algo muito importante para saber que é um cordel, é ser todo marcado o tempo todo por rima, tá? E aí, pessoal, eu queria que vocês pudessem analisar o seguinte, só para a gente fazer uma breve análise até da linguagem usada, né? No cordel que a gente leu tem esse trecho aqui, ó, a sabença de um povo com amor e paciência. Temos esses dois trechos, esses dois termos, né? Aqui, ó, sabença e mais aqui embaixo, sapiência. Esses dois termos talvez não sejam muito conhecidos por vocês, mas o termo sabença, esse primeiro aqui de cima, mesmo que você nunca tenha ouvido, não é tão difícil assim de descobrir o que ele significa não, né?
sabença, essa palavra deve ter a ver com o quê? Pensei com você, reflita um pouquinho. Essa palavra sabença, ela está falando sobre o quê? Hein? Com certeza, se você pausou o vídeo e foi parar para pensar, quiser até pausar agora, pausa, para pensar, você vai notar que sabença tem a ver com sabedoria, né? Então, sabença é a capacidade de saber das coisas. E sapiência tem a ver com o quê? Será que tem a mesma coisa a ver com sabença, né? Ó, vamos até fazer aqui uma rápida analogia. Vocês já ouviram falar, talvez em geografia, em história, principalmente em história, do termo Homo sapiens, né? Homo sapiens é a nossa espécie, é a espécie humana. Homo vem de homem e sapiens vem de sabedoria. Então, ó, Homo sapiens é que espécie? É a espécie de homens que raciocina, que pensa, que tem sabedoria, tá? Ou seja, sapiência tem a mesma coisa a ver que sabença, ó. Tem a ver com a capacidade de saber e pensar sobre as coisas. E eu quero mostrar, antes de mostrar, na verdade, aqui, como vocês poderiam descobrir sozinhos, eu quero que vocês reflitam agora comigo. Vamos lá, eu tô perguntando aqui coisas a vocês que vocês não vão me responder de imediato, mas apenas para que vocês possam pensar e fazer uma atividade mental. Pensem aí, se eu perguntasse, caísse numa atividade, qual desses dois termos é uma palavra que vem da linguagem informal e qual deles vem de uma linguagem formal? Ou seja, qual deles, sabença ou sapiência, é uma palavra coloquial, informal, do dia a dia, e qual deles aí é uma palavra formal? Hein? Você conseguiria dizer para mim? Mas antes disso, eu quero realmente mostrar aqui para vocês ó, o básico. Você lê uma palavra, isso eu estou repetindo toda a aula, mas porque é muito importante. Você lê uma palavra, não sabe o que ela significa, mas você está com acesso à internet. É fácil, pessoal. É só vir aqui no Google, colocar lá o nome da palavra e colocar o nome da palavra e significado. Aí vai aparecer o dicionário, ó. Acho que deu uma travada, mas deu certo agora. Sabença é um substantivo feminino, ó, já tá bem aqui do lado, inclusive, ó. Ele é informal, tá? E é o seguinte, é a soma de muitos conhecimentos, sabedoria, saber, erudição. Erudição também tem a ver com acúmulo de conhecimentos. Ou seja, na linguagem popular, quando a gente fala, né? Eita, que menino sabido. Eita, que sabença essa tua. Ou seja, são formas populares de falar que alguém tem muito conhecimento. Da mesma maneira, se eu tenho dúvida do que é sapiência, eu procuro no Google, sapiência. E aí logo de cara, tá carregando, mas logo de cara vai aparecer o significado dessa palavra, que tá bem aqui, ó. Sapiência é um substantivo feminino e ele realmente é uma palavra formal que significa a qualidade ou virtude do que é sapiente, ou seja, aquele que tem um grande acervo de conhecimentos. Então observe como essas palavras são parecidas em relação ao significado, ou seja, são sinônimas, mas uma representa a linguagem popular e a outra representa a linguagem formal. Aí olha que interessante, para você conseguir ler e entender um cordel, é muito importante que você tenha estudo para poder entender alguma das palavras, mas que você também tenha conhecimento da linguagem popular para compreender também o que o cordel quer dizer. Ou seja, se você também, por exemplo, não é nordestino, ou se você não conhece a linguagem do teu próprio povo, que os teus avós usam, que as pessoas do lugar onde você mora usam, você vai ler o cordel daquele lugar e você não vai entender. Então olha o quanto é importante dentro da língua portuguesa a gente conhecer as suas variações. Eu saber falar de maneira formal, mas eu também saber falar de maneira informal. Eu saber falar de maneira regional, ou seja, falar como o povo do meu Nordeste, que é a minha região, fala, para que eu entenda o que eles estão me dizendo, para que eu entenda a arte que eles produzem, tá bom? E aí vamos continuar. Aqui só repete um pouco daquilo, eu só mostrar aqui para vocês, peraí. Aqui só repete um pouco daquilo que eu já falei, tá bom? Sobre o que é sabença, sobre o fato dessas duas palavras serem sinônimas, ok? E aí antes de continuar, gente, eu quero até fazer uma pausa aqui para que vocês, deixa eu ver o tempo, ainda estamos em 19 minutos. Só para dizer o seguinte, eu acho que é uma coisa que eu tenho que pontuar e que ela é muito importante para que vocês compreendam. O cordel ele é feito, como já foi falado, para representar, por meio da poesia, de uma poesia popular, as nossas crenças, os nossos costumes, o ambiente onde moramos, o lugar onde moramos, como no caso aqui nós podemos produzir
um cordel sobre a cultura de Jijoca, sobre a natureza de Jijoca. Então o cordel ela serve para representar todos esses aspectos do lugar onde você mora. Mas é importante falar que quando no cordel é usada essa linguagem popular, essas palavras que se assemelham muito ao jeito que teus avós falam, que pessoas até com menos estudos falam, quem escreve cordel não faz isso porque tem pouco conhecimento, não. Quem escreve cordel escreve dessa maneira justamente por ter muito conhecimento. Então eles sabem escrever de maneira informal e sabem escrever de maneira formal. Agora eu pergunto, valeria a pena eu fazer um cordel sobre, por exemplo, a cultura do interior do Ceará e eu escrever de maneira formal? Se eu já vou falar da cultura desse povo que vive no interior, não é importante também que eu escreva da maneira como eles falam? Então olha como a arte é interessante. Eu vou juntar a linguagem ao conteúdo. Se o conteúdo da minha arte ele é popular, ele é sobre a cultura popular das pessoas, por que eu não utilizo também uma linguagem popular? Ao mesmo tempo que se eu for escrever sobre uma cultura de pessoas mais eruditas, com mais conhecimentos, ou pelo menos que tenham mais estudos, eu também poderia usar uma linguagem mais formal, entende? E um dos exemplos mais claros sobre isso, vocês já devem ter ouvido falar, é o Patativa do Assaré, que foi um grande poeta cearense, brasileiro, inclusive a música Asa Branca, que vocês já ouviram do Luiz Gonzaga, foi inspirada em um de seus cordéis, tá bom? E o Patativa do Assaré, ele escrevia de uma maneira muito popular, sabe? Daquele jeitão mesmo que o pessoal do interior fala. Mas o Patativa do Assaré era um homem cheio de conhecimentos. Então ele tinha tanto poemas populares quanto poemas formais, tá bom? Então quem escreve cordel não escreve cordel de maneira popular simplesmente porque não sabe escrever de outra maneira. É porque quer, é porque é importante para representar a nossa cultura, tá bom? E aqui, pessoal, a gente faz um breve corte para continuar a falar sobre as diferentes culturas, sobre a questão dos quilombolas. Vocês sabem o que são os quilombolas? Eu imagino que alguns conheçam, outros não. E mais uma vez nós vamos recorrer ao Google, que é a ferramenta que vocês podem estar sempre recorrendo, tá bom? Se vocês pesquisarem no Google, povos quilombolas, vocês vão ter aqui rapidamente, mostrar aqui para vocês, uma explicação do que eles seriam, né? Do que eles são. Que diz o seguinte, vou resumir aqui do que tem bem aqui do lado, tá, pessoal? No período da escravidão, muitos negros, com razão, procuravam fugir da escravidão, claro, porque ninguém quer ser escravo, e se refugiavam em grupos de outras pessoas negras. Então, negros que fugiam da escravidão procuravam se esconder na mata, de uma maneira mais distante possível de toda a sociedade, para que eles não fossem recapturados. E, escondidos, eles formavam o próprio grupo social deles. Então, eles passavam a vida inteira morando junto desses grupos, construíam suas casas, mesmo que de uma maneira muito pobre, mas construíam ali e viviam, né, durante todo o restante da vida escondidos junto desses outros negros. Então, esses grupos, essas comunidades formadas por negros que fugiram da escravidão, começaram a ser chamada de comunidade quilombola. Depois que a escravidão foi abolida, depois que os negros foram libertos, ainda assim muitos negros preferiram continuar vivendo dentro dessas comunidades, porque lá eles se sentiam mais protegidos, mais próximos de quem era igual a eles, tá bom? Eles achavam melhor viver nessa comunidade do que ir para as grandes cidades, sofrer preconceito, passar por tantas outras dificuldades. E até hoje existem várias comunidades quilombolas ao redor do Brasil. Por quê? Porque hoje alguém, um negro, por exemplo, de 23 anos, que tem a minha idade, que vive numa comunidade como essa, ele vive lá por quê? Porque o tataravô dele viveu lá, porque o avô dele viveu lá, e ele também quer continuar vivendo lá porque é onde ele se sente bem. Deu para compreender? Então são esses os povos quilombolas. E os povos quilombolas podem produzir poesia também sobre o local onde eles vivem, para que o mundo conheça também como eles vivem, a cultura deles, o ambiente, a natureza ao redor deles? É claro que pode também. Então aqui é apenas para dar uma noção do quanto existem diferentes realidades no Brasil, sociais e ambientais, né? A gente tem aí as grandes cidades, mas temos os interiores, temos aí os povos quilombolas, os povos indígenas,
Em relação ao meio ambiente, temos o Cerrado, a Caatinga, a Floresta Amazônica. E em cada um desses lugares é importante que as pessoas tenham conhecimento da língua portuguesa. Para quê? Para produzirem textos falando sobre esses lugares, falando sobre as suas culturas, tá bom? Então, continuando a nossa aula, passando mais um pouquinho aqui, deixa eu consertar. Calma, não encerramos ainda, tá? Não é porque chegou aqui que você vai parar, é tanto que você vai observar que tem mais tempo de aula, mas em relação ao conteúdo pedido pelo projeto Simplifica, basicamente é isso. Era que vocês tivessem pelo menos uma noção do poder artístico que a língua portuguesa tem para poder representar o ambiente em que as pessoas vivem. Então, aqui é que eu vou voltar ao início da aula. Se o filósofo Rousseau acreditava que o meio em que a pessoa vive pode corrompê-lo, eu, enquanto professor de língua portuguesa, defensor da literatura e da arte, eu acredito, não que ele esteja errado, mas eu acredito que, para além disso, o meio ambiente, a natureza, o local onde você vive, ele também pode lhe inspirar para falar sobre aquelas belezas e para comunicar ao mundo a sua cultura e a maneira como você vive, tá bom? E aí eu queria, nesse momento, gente, só mostrar aqui um exemplo de um cordel, por exemplo, que fale sobre a Caatinga. A gente falou sobre o Cerrado, mas tipo assim, o Cerrado, ele tá lá no centro-oeste do Brasil. Mas e a Caatinga que está aqui do lado? Vocês já ouviram algum cordel, já leram algum cordel sobre a Caatinga? Então eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês. A minha pesquisa foi fácil, né? Tá aqui um site sobre isso, que diz, né, que cordelista pernambucano descreve em versos detalhes do bioma Caatinga. Eu vou ler só o início para que vocês tenham uma noção, né? Vou até aumentar aqui. Ler aqui o início para vocês, que diz, né? Observa primeiro o seguinte, ó, a temática é a Caatinga, a linguagem ela é popular, mas pensa em qual é o público desse cordel. Para quem que o artista está escrevendo esse cordel? Pensar nisso também é muito importante, tá? Porque o cordel ele serve para que as pessoas da comunidade também vejam a beleza que há naquele lugar e para que pessoas de fora conheçam a beleza do lugar, tá? Então vamos lá. Amigos, me deem licença, pois agora eu vou falar. O tema hoje é Caatinga. Se quiser, pode anotar. Vem do Tupi-Guarani, esse termo vem do Tupi-Guarani, por isso anote aí, para depois se lembrar. Mata Branca, digo agora. Caatinga significa Mata Branca, tá, pessoal? Mata Branca, digo agora, é seu significado. Aqui em nosso país está bem representado. Nos estados do Nordeste, terra de cabra da peste, vou lhe dizer cada estado. E a partir daí ele começa a falar sobre cada estado, sobre a diferença da Caatinga em cada um deles. Então observe aqui como ele usa de temas de uma linguagem popular, cabra da peste e por aí vai, para poder, né, falar sobre a nossa cultura e falar sobre esse bioma que existe aqui, que é a Caatinga, tá bom? Para além disso, pessoal, isso tudo que eu estou falando aqui eu vou querer também no resumo, tá? O resumo realmente tem que ser até o final da aula. Eu queria, só para mostrar para vocês que com o advento da tecnologia, a gente conseguiu fazer com que, por exemplo, só continuando aqui, é porque eu vi aqui um probleminha, mas eu já vou consertar. A gente conseguiu observar, com o advento da tecnologia, que é possível hoje até fazer os cordéis se tornarem algo até mais bonito de ser lido, de ser assistido. Então eu quero dar aqui um exemplo para vocês de uma animação que foi feita a partir de um cordel sobre o Lampião, tá? Outro detalhe, olha aí, ó, um cordel usando uma linguagem bem nordestina para falar sobre um personagem muito conhecido da cultura nordestina. Então entendem que a linguagem ela tem que ter a ver com o conteúdo. Se o conteúdo é falar sobre temáticas nordestinas, a linguagem também vai ter que ser nordestina, tá bom? Isso serve como dica para a vida de vocês. Sempre que forem produzir um conteúdo, pensem: qual é a minha linguagem e qual é o meu conteúdo? Como é que eu posso juntar aí linguagem e conteúdo, tá bom? Então vou colocar aqui um pouco do vídeo para vocês acompanharem. Observem que o vídeo ele foi criado pela Universidade Federal de Pernambuco, tá? Ou seja, né, com certeza aqui estudantes de letras criando esse material para fazer o cordel ser ainda bem mais visto e mais valorizado. E para ficar um pouco mais bonitinho também. Música.
Todas essas apresentações é importante, pessoal, porque nada se constrói só, tá? Eles precisaram de ajuda e de apoio e de financiamento para fazer esse projeto. Essa história conta a vida de um homem violento. Sua vida foi cercada de tragédia e de lamento. Ainda muito moço, viu sua família morrer. Dessa data em diante, prometeu não mais sofrer. Tornou-se cangaceiro, matador profissional, atirador de primeira, um bandido genial. A temática ela é até um pouco violenta aqui, porque realmente o Lampião foi muito violento, enquanto perpassou por vários estados brasileiros com o seu grupo, mas como se trata realmente de um personagem nordestino, é muito importante que o Cordel fale sobre ele também. E aí, como eu falei, peço até desculpa se eu atrapalhei a compreensão no início do vídeo, mas eu deixei que rolasse aí no início a questão dos apoios para vocês entenderem, tá? Para fazer um projeto como esse, transformar o Cordel, né, até quase num curta-metragem, porque vira quase um pequeno filme, né? Isso custa dinheiro e é muito importante que haja apoio para que isso seja realizado, tá bom? E para que as pessoas sejam pagas por produzirem esse material. Claro, isso é valorizar a arte, é dar apoio financeiro para que as pessoas produzam ainda mais arte, tá bom? Então fica aí a dica, para quem quiser procurar mais, é só procurar lá, né? Cordéis Animados ou enfim, procurar lá no YouTube que vai aparecer para vocês, tá bom? Além disso, pessoal, olha aí, já estamos encerrando a aula, eu garanto, mas mais uma vez, tudo isso eu vou querer como resumo até o final, tá bom? É o seguinte, além disso, conforme eu ia pensando na aula, montando a aula, a gente percebe o quanto o Nordeste é rico em intelectuais, em pessoas inteligentes, em pessoas que são conhecidas no Brasil e no mundo inteiro, mas que muitas vezes não são conhecidas por vocês, que são do próprio Nordeste. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, assim, só um pequeno trecho, só algo rápido, para que vocês conhecessem uma pessoa que eu admiro muito, que eu acho assim que é um dos maiores representantes da cultura nordestina e que mais levou a cultura nordestina ao Brasil e ao mundo, que é o Ariano Suassuna. Ele é o autor, ele é o responsável pela peça que depois se transformou em filme, O Alto da Compadecida, que quase todo mundo conhece, tá bom? E ainda mais no ensino médio, vocês com certeza vão estudar mais sobre o Ariano Suassuna. Mas aqui eu não queria, por exemplo, mostrar poemas dele, ou eu queria mostrar trechos do Alto da Compadecida, não. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero mostrar para vocês o próprio Ariano Suassuna, para vocês observarem como ele é uma pessoa legal, como ele é até engraçado. Então imaginem como é que não são os textos dele, tá? E aí qualquer dúvida, curiosos para ler alguns textos dele, vocês podem entrar em contato comigo no privado que eu posso estar passando por PDF a vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui um trecho de uma fala dele. Aí, pessoal, só para deixar claro, o Ariano Suassuna, né, aqui ele já tinha realmente uma certa idade, ele já chegou a falecer, tá bom? E assim, é claro que vocês vão observar que pela idade dele, é claro que ele fala de uma maneira até diferente da maneira como a gente fala, e é tanto que no início do vídeo ele cita isso, né? Ele brinca com isso, ele justifica essa dificuldade que ele pode ter na fala, agora que ele já tem uma certa idade. Então eu acho que esse vídeo serve para duas coisas, tá? Esse trecho do vídeo que eu vou mostrar. Primeiro, para que vocês observem como a gente tem pessoas incríveis no Nordeste e que produziram trabalhos incríveis também, e até para que vocês valorizem, né, o trabalho de pessoas idosas, e valorizem mais também os idosos. Às vezes a gente olha para os idosos, até num período como esse eu fico muito triste quando algumas pessoas pensam assim, tá acontecendo a pandemia, mas só afeta os idosos. Só afeta os idosos? Esses idosos são aqueles que produziram conhecimento ao longo desse tempo, foram esses idosos que cuidaram dos seus pais, ou cuidaram de você, ou possibilitaram que você tenha a vida que você tem hoje. Então, assim, é muito importante que a gente também valorize pessoas dessa faixa etária, até porque no futuro será você, tá? E, assim, um país que não valoriza seus idosos é um país que também eu acho que não merece ser muito respeitado, porque não respeita a própria vida humana, né? Então vamos lá colocar apenas um trecho aqui, tá bom? Só para vocês, eu acredito que a maioria vai gostar do Ariano. Então, apresento a todos Ariano Suassuna.
porque minha voz é feia, fraca, baixa e rouca. Mas agora está se agravando pela idade, e além do mais, eu dei uma aula ontem com alunos, e mesmo também vai falar. Falo demais. Eu tenho dois defeitos como professor. Primeiro, nos primeiros momentos, eu sou meio gago. Então as pessoas levam 10 minutos para ver, eu levo 20. E outra coisa, eu só falo por arrudeio. Eu sou do sertão da Paraíba. Eu não sei se é porque os caminhos lá são assim. Eu só falo arrudeando. E minha mulher que está ali, coitada. Pronto, gente, queria apenas mostrar para vocês um trecho. É realmente um vovozinho, né? E aqui, ó, é tanto que é chamada de aula espetáculo, tá? É um vídeo, e apenas a primeira parte tem 33 minutos. E é uma aula que o Ariano dá, mas é chamada de aula espetáculo justamente porque ele vai falar sobre o teatro, ele vai falar sobre as suas obras. Então, imagina o quanto de coisa um homem como esse, com a experiência que ele tem, pode nos ensinar, tá bom? Até aproveito para dizer que o que o Ariano fala sobre a questão dele dar vários rodeios serve também para mim enquanto professor, porque ele fala que ele também é professor, então eu também tenho esse costume, mas também me perdoem por isso, tá bom? Então é isso, pessoal, fica aqui, a gente finaliza a nossa aula dessa maneira, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Tchau!